a gravação. Okay. Queridos, a gente estava com saudade. Foi pouco tempo, né? Ficamos 5 dias lá na Itália, mas já estamos de volta. Confesso que ontem a gente estava muito cansado. Meu Deus. Como diz meu filho, ele mais esperou do que passeou. Por que ele disse isso? Porque ele falou que mais andou de carro do que passeou. Tinha que esperar muitas horas para chegar no lugar. 6 horas de carro, 8 horas. Mais esperei do que passei. Mas foi muito bom. Vamos para a Itália, hein? Eu sei que um casal, uma família daqui vai para a Itália também. Glória a Deus. Vamos passear, irmãos. Vamos lá respirar um pouquinho de ar puro. Ar puro também é, né? A região da Toscana é linda, irmãos. Eu não conhecia aquilo, hein? A Jéssica ficou maravilhada. É muito bom. São 3 horas de carro assim, irmãos. É coisa linda demais. Eu pensei no Fabrício e na Evani, se eles estivessem aqui, olha. E na região de Imola também. Meus irmãos. O Fabrício era no topo mais alto que tinha lá. É verdade, irmãos, é muito bonito. Mas o pastor de vocês aconselha, vão passear. Vão, tiram umas férias, uns dias, e isso é muito bom, é saudável. Amém, queridos? Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Pode abrir então em Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18, versículo 1 a 6. Senhor Jesus, primeiro eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade, por este privilégio de estar aqui, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu grande amor. E principalmente pela tua misericórdia, Deus, porque é a causa de nós não sermos consumidos, Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito conosco e que o Senhor agora nos traga, Deus, mais uma verdade, Deus, de tantas outras verdades para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Hoje já tem uma tela. Não é fácil trabalhar com o pastor aqui, né? Fico sempre no pé da mídia. Queridos, o texto diz assim. Vou esperar, Jéssica. Só colocar, né? Pra gente entender, né? Só dar botão direito, definir como papel de área de trabalho. Já. Agora. Amém, queridos? É que eu fico perdido ainda, não sei se eu vou para lá ou para cá. Já vai, irmãos, calma lá. Eu não quero sair daqui do meu posto, né? Vou ter que ir, eu acho. Eita glória, foi. Amém, irmãos? Fala para a pessoa do seu lado aí, ó. Você não é descartável. Lembrei dessa mensagem. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei das coisas que estão acontecendo na Europa, em Portugal, das garrafas, né? Ficar trocando lá. Quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei disso. Falei, nós não somos descartáveis para Deus. Você não é descartável para Deus. Vamos ler o texto então, irmãos? A palavra de Deus diz então, Jeremias 18, versículo 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui, amém, irmãos? Queridos, uma das maiores mentiras que Satanás tenta colocar no nosso coração, no seu coração, é que Deus desistiu de você.
Eu acho que essa é a maior mentira que o diabo coloca no coração de todos os crentes, todos os cristãos, ou como dizia o Julinho, cristões, né? Que Deus se esqueceu de você. Que por mais que você passe anos e anos na casa do Senhor, por mais que você tenha trabalhado anos, meses na casa do Senhor arduamente, se você errou, se você pecou, se você fez algo que não agradou a Deus, o que o diabo vai fazer em primeira mão é dizer para você que Deus desistiu de você. É a primeira coisa que o diabo vai fazer. Quando caímos, muitas vezes você acredita que não há mais esperança. Quando você peca, você acha que você não tem mais jeito. Quando erramos repetidas vezes, imaginamos que fomos substituídos por alguém melhor. Eu não sei se você já passou por isso alguma vez, mas eu creio que, se ainda não, um dia você vai passar. Mas nunca se esqueça dessa mensagem: você não é descartável. E sabe, igreja Yahvé, hoje a gente vive numa sociedade que descarta tudo. O seu ecrã lá, a sua televisão, uma hora vai precisar ser trocado. Tanto pela antiguidade dele, que vai ficar daqui a um tempo, ou porque avariou, ou porque você vai dar de presente para alguém, você vai trocar. Não só a televisão, como outras coisas na sua casa, na sua vida. A sociedade hoje vive dessa forma. Se um aparelho então avaria, a gente compra outro. Se uma roupa rasga, a gente vai, joga fora e compra outra roupa. E infelizmente muitas pessoas pensam que Deus trabalha dessa forma. Se você hoje então fez algo de errado, que não está de acordo, Deus vai jogar você fora. Não! Deus não faz isso. Porque Ele ama você. Ele ama a sua vida. E Jeremias capítulo 18, que a gente acabou de ler, nos apresenta um Deus muito diferente do que a maioria pensa. Deus levou ali Jeremias à casa do oleiro, para ensinar uma das maiores verdades das Escrituras. E a primeira lição que eu aprendo ali é que o oleiro, ele não descarta o barro. O oleiro ali não descarta a argila que está em suas mãos, mesmo quando se quebrou aquele vaso. Mas ele transforma aquele barro de novo. E queridos, essa mensagem, mesmo que tenha sido feita pelo profeta Jeremias para Israel, essa mensagem também vale para mim e para você, não só também como igreja, né, pelo corpo de Cristo, mas de forma individual. Deus não vai descartar você. E essa então, queridos, não é apenas, como eu falei, uma mensagem para Israel, é uma mensagem individual para mim e para você. É para aqueles que se sentem muitas vezes quebrados. Essa mensagem de hoje é para você que está se sentindo esgotado. Essa mensagem é para você que ainda se sente também arrebentado pela vida. E talvez, como eu falei, você esteja assim hoje. E ontem, queridos, quando eu estava pensando ali, refletindo com Deus no que pregar hoje, eu falei: Deus, eu estou tão cansado. Estou tão cansado. E eu quero sentir um pouco do teu amor. Realmente eu falei: não sei, eu preciso. E Deus realmente fala com a gente quando a gente pede, amém, queridos? E essa mensagem também foi para mim antes, como eu sempre falo. Mas talvez hoje você esteja assim. Talvez quebrado emocionalmente. Talvez as suas emoções não estão como antes. Talvez você esteja quebrado ou quebrada espiritualmente. A sua família talvez esteja quebrada. Talvez a sua fé esteja quebrada. Mas o Espírito Santo nos lembra hoje de uma verdade: enquanto você está nas mãos do oleiro, a sua história não terminou. No versículo 6, Deus diz ali para o profeta: enquanto Israel está nas minhas mãos, eu não vou jogar fora. Enquanto você está nas mãos do oleiro, Ele não vai te jogar fora. Mesmo quando você erre, mesmo quando você peque, Ele nunca vai descartar a sua vida. Hoje eu não consegui preparar slide, tá, irmãos? Então, vamos focar aqui nos pontos. Então, o primeiro ponto para nós é que um novo nível de revelação exige um novo nível de entrega. Quem quer mais do Senhor aí? Você quer mais de Deus, querido?
Mas para ter esse novo nível então de revelação, mais de Deus, a gente precisa do quê? De um novo nível de entrega. Existe um detalhe muito importante que a gente leu aqui agora no texto. Já no versículo 1, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor, veio o que para Jeremias? A palavra. E se veio a palavra do Senhor, o profeta já estava ouvindo a Deus ou não? E por que no versículo 2 então diz: levanta e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras? Tem coisas, irmãos, que não vai ficar no básico, no fundamental que nós estamos acostumados. Tem coisas de Deus para você que você vai precisar sempre dar um passo a mais. Veja, o profeta já estava ouvindo a Deus, mas Deus veio e deu uma ordem para ele: levanta e vai à casa do oleiro e lá eu vou falar com você de novo. Mas por que se já estou ouvindo aqui? Isso eu aprendo, irmãos, que quando você quer algo a mais de Deus, você vai precisar fazer algo a mais para Ele. Aí sim Ele virá com nova revelação. Ai pastor, mas eu já estou acostumado, tá bom assim. Queridos, não queira ficar no superficial nem no básico, porque Deus tem mais para você. Uma nova revelação então vai exigir um novo passo de fé para você. Deus está falando com algumas pessoas aqui, eu sei disso. Se você quer uma nova revelação, você vai precisar dar um novo passo, um novo nível de entrega. Existe uma revelação para mim e para você que Deus entrega de forma gratuita, que é o que eu falei, de forma básica. É aquela que nós ouvimos todos os dias, no dia a dia. Mas existe uma outra revelação que só chega depois da obediência. Você ouve Deus falar com você. E o primeiro ponto dessa mensagem é sobre isso, né? Quando a gente abre a Bíblia a gente vê ali, ouve Deus falando com nós, mesmo lendo ela, Deus fala com nós. Todos os dias você ouve Deus nos seus ouvidos, na sua mente ali, nos seus pensamentos, e isso é o básico. Mas Deus quer que você seja aprofundado em buscar o Senhor, amém, igreja? E Jeremias está então ouvindo Deus, mas assim como Deus fez com Jeremias, Ele quer fazer comigo e com você um próximo passo. Deus estava dizendo: Jeremias, o próximo nível daquilo que eu tenho para você depende do próximo passo que você vai decidir dar. Tem gente que não consegue ir para o próximo passo, irmãos. Tem gente que não consegue avançar porque sempre é mais confortável ficar no fundamental, no básico. Mas Deus quer que você aprofunde cada vez mais. E esse princípio, irmãos, continua então valendo para nós. Existem pessoas que desejam crescer espiritualmente, mas permanecem na mesma posição há anos. Você pode notar, irmãos, quem é mais velho de fé observa as pessoas. É 2, 4, 5 anos na mesma posição, porque não obedece à parte 2, que é dar um outro passo. Muitos querem viver algo novo, mas continuam fazendo exatamente as mesmas coisas. E Deus está falando para nós: levanta e vai para a casa do oleiro, e lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Sabe, igreja Yahvé, a revelação que você procura pode estar escondida na obediência que ainda você não ofereceu. Deus não procura apenas pessoas disponíveis. Tem muita gente disponível no meio cristão, irmãos, muita gente. Mas Ele procura corações dispostos. Tem muita gente disponível no meio cristão, irmãos. Vocês não têm noção. Mas coração disposto, tem poucos. Porque disponibilidade, irmãos, é ter tempo, e muita gente tem tempo. Mas disposição é quando você entrega o coração a Deus. Disposição é quando você se volta para Deus em todo o tempo que você tem. É dele, é para Ele. E hoje o Senhor está dizendo então para nós: existe um outro nível de intimidade esperando por aqueles que aceitam sair da comodidade. Se você é essa pessoa, irmãos, e veio aqui nessa noite, Deus está falando para você que vai te levar para uma outra zona. Essa zona realmente de busca, de adoração a Deus de forma mais profunda, não mais no superficial. E a Bíblia diz que Jeremias obedeceu, igreja. A Bíblia diz que Jeremias se levantou, desceu à casa do oleiro, e quando chegou lá, ele viu algo extraordinário. A Bíblia diz que o oleiro já estava trabalhando. E com isso também eu aprendo, irmãos, que Deus já está trabalhando em nossa vida, mesmo quando a gente não consegue ver.
A Bíblia não diz que quando Jeremias chegou lá, Deus estava esperando ele chegar para trabalhar. Não. A Bíblia diz que quando Jeremias chegou, Deus já estava trabalhando. E muitas vezes a gente se pergunta, mas será que isso vai acontecer na minha vida? Será que realmente isso vai ocorrer? Foram tantas pregações, pastor, tantas orações, jejuns. É que você ainda não entendeu que Deus está trabalhando. Jeremias se levantou, foi à casa do oleiro, e a Bíblia diz que estava assim, o texto diz, e ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Deus está trabalhando na sua vida, de uma forma que você ainda não entende. Deus está trabalhando na minha vida de uma forma que eu não entendo, mas Ele está trabalhando. E existe um detalhe também aqui nesse texto. Jeremias, ele viu o trabalho, amém, queridos? Ele apenas viu. E muitas vezes também eu e você vamos ver. E muitas vezes vamos achar que Deus começou a obra naquele tempo, naquele momento que a gente viu. Olha, tal pessoa veio para a igreja e se converteu, eu vi aquilo. Mas Deus já estava trabalhando desde antes, quando você estava orando por essa pessoa. Deus já estava trabalhando na cura antes de você ver aquela pessoa curada. Porque é isso que o nosso Deus faz. Ele sempre está trabalhando em mim e em você. O trabalho já havia começado antes. E muitas vezes a gente pensa que Deus só começou a agir quando recebemos a resposta. Mas Deus sempre trabalha antes, irmãos. E mesmo que você não esteja vendo, Deus já está trabalhando. Enquanto Jeremias caminhava até a olaria, a casa do oleiro, o oleiro já trabalhava. Enquanto Jeremias ainda não entendia o propósito daquela visita, o oleiro já trabalhava. Enquanto você não entende muita coisa, irmãos, eu sei que você não entende muita coisa que está acontecendo com você, mas eu sei que Deus está trabalhando. Eu sei que está acontecendo muita coisa na minha vida, eu não entendo, mas Deus está trabalhando, porque a Bíblia diz que Ele faz isso, mesmo eu não vendo, mesmo você não enxergando nada, Ele ainda está trabalhando, Ele já está trabalhando. Existem pessoas que dizem: pastor, eu oro e não vejo nada. Pastor, eu jejuo e não vejo mudança nenhuma. Eu sirvo a Deus há anos e parece que tudo continua igual. Mas a ausência de sinais não significa a ausência de atuação de Deus, irmãos. Deus não precisa de nós para agir, porque Ele sempre vai agir, porque Ele é soberano. Ele sempre vai agir na sua vida, mesmo quando você não espera. Mesmo que você não veja, Ele vai agir. E por isso, muitas vezes Deus está preparando aquilo que ainda a gente não consegue enxergar. Israel, queridos, nesse tempo estava cativo. E Jeremias e Isaías eram conterrâneos naquele tempo. Só que Deus, Ele fala de formas diferentes para as pessoas. E para Jeremias, irmãos, Deus usou essa cena. Jeremias, sai e vai para a casa do oleiro, e lá vou te falar algo. Lá eu vou falar para você coisas do meu coração. Tem coisas na sua vida que você vai precisar obedecer, irmãos. Amém, queridos? Obedecer a Deus. Obedecer àquele quem Deus colocou sobre a sua vida. Líderes, pastores. E se você obedecer, irmãos, aquilo que você vai ver vai ser só o início do que Deus já estava trabalhando na sua vida. O princípio inicial dessa mensagem é que Jeremias obedeceu, irmãos. Tudo começa com obediência. Mas eu só obedeço a Deus. Eu só obedeço a Deus, pastor. E Deus deixou a igreja dele. Deus deixou pastor. Deus deixou líderes. E quando nós obedecemos a palavra que é pregada e ministrada, e colocamos em prática, Deus vai mexer na sua vida. O profeta Isaías também declarou: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus que além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.
Ele continua trabalhando, mesmo que você não veja. Jeremias também só percebeu que o oleiro estava trabalhando porque decidiu então obedecer. Se tivesse permanecido onde estava, nunca teria visto aquela cena. Quantas pessoas que você conhece que permanecem onde está há anos porque não obedece, não consegue obedecer. E isso nos ensina, irmãos, que existem experiências com Deus que só vão ser vividas se você obedecer. Irmãos, muitas vezes a bênção não está no destino que você vai, mas a sua bênção talvez esteja na caminhada em direção a Deus. Muita gente quer ver as coisas antes acontecer, mas Deus está interessado muito mais na sua obediência, na caminhada, e ali a sua bênção vai chegar. Enquanto Jeremias, irmãos, observava o trabalho do oleiro, aconteceu uma outra coisa. Enquanto Deus chamou ali Jeremias para ir ali à casa do oleiro, e ele observou Deus já trabalhando, o oleiro trabalhando, que representa a Deus, amém, queridos? Mas aconteceu algo, o vaso se quebrou. E eu sei que muitos pastores pregam sobre isso, que Deus é que quebra o vaso. Mas nesse texto em específico, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o vaso se quebrou. A Bíblia não diz que foi o oleiro que quebrou o vaso. A Bíblia diz que foi o próprio vaso que se quebrou de alguma forma. E o vaso se quebrou, irmãos. Mas uma coisa é verdade: o oleiro não perdeu o controle sobre o vaso. E quem é o vaso, irmãos? Você é vaso, irmãos? Já lembro daquelas músicas assembleanas, mas cadê o vaso? A Adriana está aí, ó. Eita glória! Somos vasos, irmãos. E muitas vezes esses vasos se quebram, né? Muitas vezes esses vasos, eles se rompem. A Bíblia diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos. Irmãos, durante então muitos anos, pessoas pregaram sobre isso, que Deus quebra os vasos. Eu também creio que Deus pode fazer isso, amém, queridos? Mas nesse texto não é assim. O vaso é que se quebrou. Então essa é outra lição para nós essa noite. Nem toda dor que nós vivemos, irmãos, foi produzida por Deus. Amém? Nem toda dor que você vive, nem toda dor que chega até você, foi provocada por Deus. Nem toda crise é um castigo divino. Nem todo sofrimento pode ser colocado na conta do Senhor. Muitas vezes as consequências chegam até nós porque fomos nós mesmos que provocamos. Irmão, se você ganha 1.000 euros por mês, você faz conta de 3, vai dar certo? Foi Deus que fez isso? Pessoas que formam associações com pessoas erradas por aí, se associam com outras pessoas que não professam a mesma fé que nós. Em 1, 2, 3 meses no máximo vai dar problema. Sim ou não? Vai dar problema. Foi Deus o culpado? Não. Nós escolhemos errado. Vivemos, irmãos, em uma cultura que procura a gente para culpar. Isso aconteceu comigo porque a culpa é dele. Isso aconteceu comigo porque a culpa é dele. E Deus sempre é o primeiro da lista. Deus sempre é o primeiro que as pessoas falam: a culpa é dele. Eu vim para Portugal de qualquer forma, aí deu tudo errado, culpa é dele. Deus, olha só, não planeou nada, não pediu orientações. Quantas vezes eu vi isso, irmãos, em Portugal? No Algarve, então, o que mais tinha. Mas a culpa é de Deus. Lembra quando Jesus deu aquele conselho sobre salvação, irmãos? Antes de vocês virem para mim, para o meu reino, não é melhor você calcular? Igual o construtor, que quando vai construir uma torre, ele calcula quanto de gasto que vai ter, as coisas que precisam realmente fazer ali, tudo, para depois construir a torre. Então é isso, irmãos. Só que as pessoas, elas gostam de colocar a culpa em Deus, pelas decisões dela. A culpa é sempre de Deus. Ou, melhor, a culpa é do diabo. Já ouviram essa? Aí, diabo não quer que eu vá na igreja. Quem já ouviu essa?
O diabo faz de tudo e ele consegue. Mentira, irmãos, é você que não quer vir para a igreja. Eu lembro, irmãos, a Bíblia diz uma coisa muito interessante, que Jesus disse, Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Se é Jesus quem disse isso, e outra pessoa disse que fala, não, é o diabo que faz isso comigo, quem é que está certo? Quem é que está certo? Quantas pessoas culpam o diabo por tudo? O meu casamento está ruim porque o diabo não quer. A pessoa não faz um carinho, não sai passear nunca com a família, não faz nada, e a culpa é de quem? Do diabo? Outras pessoas ainda culpam a família também, os amigos, o passado, as circunstâncias. Você não pode nem viajar, que a turma vai falar que você está ficando rico. A culpa dela não sair para passear em nenhum lugar, a culpa é sua, porque você tem dinheiro e ela não. Eu já estou cansado disso, sabe, irmãos? Se eu ganho 1.000, eu vou fazer conta até 1.001. 2.000, 3.000, não. Mas é verdade ou não, irmãos? Aí você vai com a sua família passear, e tem gente que vai te mandar mensagem, ou não vai mandar, vai falar para os outros. Aí, tá vendo? Fala que não tem dinheiro, mas foi viajar lá. Não mistura dinheiro de pagamento com dinheiro de viagem. É outra coisa. E a turma fala. Eu estou falando da minha família, tá, irmãos? Né, mãe? Nunca tem dinheiro. Para você não, lógico, vai trabalhar. Mas vai passear na Itália, irmãos. O pessoal do Brasil não entende que é barato passagem, né? 50 cêntimos. Mas eu tô brincando, mas é verdade. Você tem familiar assim, não tem? No Brasil? A hora que vê uma foto sua lá, vai falar que você tá rico, ganhando 10.000 por mês. E você não manda nenhum dinheirinho para eles no Brasil. Não cansa, irmãos? Cansa, né? Tem gente que trabalha aqui domingo a domingo. Horas totalmente diferenciadas durante os dias em semanas. Não sabe o ralo que é. Mas o povo gosta, de falar. É que eu sou colérico. Eu respondo na hora, bem gostosinho. Vai trabalhar, preguiçoso. Vai administrar bem as suas contas. Se você ganhar 1.000, faça a conta até 700 euros, no máximo 600. Vá fazer um curso de administração de dinheiro, essas coisas. Não, mas é só o Fabrício que tem dinheiro, hein? E tem mesmo, irmão. Brincando, tá? Amém? Mas é verdade. Eu lembro que alguém brincou um dia quando eu cheguei aqui em Portugal, em Viana. O Fabrício e a Ivani ganham bem. Eu falei, glória a Deus que ganham bem mesmo. Os que mais vão abençoar a nossa igreja. Mas ninguém vê o quanto trabalham. Quanto de piquete que esse homem faz. Ai, Senhor. Uma vez eu queria fotografar em Portugal, mas eu queria fotografar de casa, sabe? Dá para ganhar dinheiro assim, irmãos? O que adianta comprar 10.000 euros em equipamento e ficar em casa? É isso que eu falo sobre escolhas, irmãos. Depois a culpa é de Deus. A culpa é de Deus. Ah, irmãos, ainda bem que Deus é maravilhoso, não é? A palavra de Deus nos ensina um caminho diferente. Em vez da gente colocar a culpa em Deus, e a gente começa a colocar a gente reconhecer os nossos erros. Quando a gente reconhece os nossos erros, aí Deus trabalha. Enquanto a gente está com o narizinho empinado. Esses dias eu assisti uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, fenomenal pastor. E ele dizia que o povo de Israel é um povo de dura cerviz. Sabe por quê, irmãos? Nunca se curvava. Dura cerviz. Andando de cabeça alta, achando que pode tudo. Aí Deus tem que ir lá e dar para baixar a cabecinha um pouco em rendição a Ele. O arrependimento verdadeiro começa quando a gente para de procurar culpados e começamos a reconhecer nossas responsabilidades. Quem é pai aí? Quem é mãe? Eu gosto de carregar algumas crianças, mas quando chora demais eu entrego de volta. Por quê? Porque a responsabilidade não é minha.
E tem muito adulto fugindo de responsabilidade. Mas algo aconteceu na Bíblia também, com uma cena chamada do filho pródigo. Vocês lembram, irmãos? Ele pegou todo o dinheiro, foi para uma terra longínqua, distante, e gastou tudo que tinha. Mas a restauração da vida dele começou quando ele colocou culpa no pai, nos irmãos, na família. A restauração na vida dele começou quando ele disse, quando ele caiu em si, a Bíblia diz: pequei. Responsabilidade. Errei. Essa é a linguagem da restauração, irmãos. Enquanto Adão dizia também: a mulher que tu me deste que fez eu pecar, nada mudava na vida dele. Enquanto Eva dizia: a serpente que me enganou, Senhor, nada mudou. Mas quando a Bíblia também diz sobre Davi, quando pecou com Batseba, foi repreendido pelo profeta Natã, ele disse: pequei contra o Senhor. E ali começou uma restauração. Deus nunca despreza um coração quebrantado, irmãos. Deus nunca vai desprezar o seu coração quebrantado, amém? Quem é perfeito aí? Levanta a mão. Nós somos imperfeitos. Fala para a pessoa do seu lado aí: você é um imperfeito. Fala para ele. Fala para o pastor também: tu és um imperfeito. O quarto ponto, irmãos, a fragilidade do barro, da argila, não impediu a escolha do oleiro. É lindo demais isso, irmãos. O barro se quebrou, o vaso ali se quebrou, né? Mas a Bíblia nos mostra algo tão maravilhoso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: o oleiro sabia qual era a matéria-prima que estava na mão dele? Sabia ou não? O oleiro sabia? Sim. Ele conhecia as limitações daquele barro? E por que então que ele decidiu moldá-lo de novo? Sabendo que aquele barro pudesse quebrar de novo, aquele vaso pudesse quebrar de novo. Essa é a nossa história, né? Não é, irmãos? Nós somos o vaso, o barro. Deus conhece você, Deus conhece todas as suas imperfeições. A pessoa do teu lado um dia pode te conhecer bem, conhecer as tuas imperfeições. E um dia ela pode até te abandonar. Talvez você já foi abandonado por amigos, não foi? Amigos, colegas, por causa da sua imperfeição. Mas Deus nunca vai fazer isso com você. Antes mesmo dele nos chamar, Ele já conhecia as nossas fraquezas. Ele já conhecia o meu pecado, Ele já conhecia o seu pecado. Uma vez eu ouvi uma frase assim, eu não lembro, que um pastor muito antigo, que dizia, eu acho que era o John Stott, não me lembro, ou Spurgeon. Se você ficar sabendo que alguém falou mal de você, não fique bravo, porque você é muito pior do que isso. Ai, meu Deus. E eu comecei a refletir sobre aquilo, e é verdade, né, irmãos? A gente é muito estranho, muitas vezes. Sim ou não, irmãos? Vamos refletir juntos? Muitas vezes descemos da cruz, falamos coisas que não era para ser falado, entramos na área do outro que não era para eu ter entrado. Deus, irmãos, Ele conhece tudo isso. Deus conhece os nossos pecados, as nossas quedas, as nossas lutas, e mesmo assim escolheu nos amar. Você pecou hoje, irmãos. Me too, eu também. Ah, tu falou inglês. Meu Deus. Você já imaginou, irmãos, como seria a nossa vida se Deus deixasse pra gente colocar as regras do amor dele para com as pessoas? Senhor, eu quero que o Senhor ame o Júnior, viu? A Emily não. Você já imaginou, irmãos? A gente é falho. A nossa justiça não serve de nada. Mas o Deus que nós servimos, mesmo conhecendo o mais intrínseco da sua vida, Ele ainda ama você.
Foi por isso que Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. E o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Gente, eu fico pensando, mas quem sou eu na fila do pão então? Se Paulo, que escreveu 70% do Novo Testamento, fala isso, imagine eu. Não sei falar nem o português corretamente. Eu falo, Deus, Paulo disse isso. E depois o Senhor respondeu: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, igreja Yahvé. O dia que você está mais triste, fala, hoje não estou conseguindo mais ir para nenhum canto, não quero pensar em nada, é nesse dia que o poder dele vai se aperfeiçoar em você. Agora tem a última surpresa do texto, e a maior. O vaso se quebrou, a matéria era frágil, e humanamente falando, o destino daquele barro seria o descarte, a substituição. Mas foi exatamente nesse momento que o coração do oleiro foi revelado. Em vez de jogar o barro fora, ele começou a fazer um novo, porque o oleiro não desiste do seu vaso. Existe um detalhe então que revela aqui o coração de Deus, igreja. Observe que o texto não diz que o oleiro pegou outro barro. O oleiro não pegou outra argila, não pegou outra matéria-prima. A Bíblia diz que ele fez daquele próprio vaso quebrado um novo vaso. O mesmo barro, igreja, nas mesmas mãos, recebendo uma outra oportunidade. Isso é evangelho. E a gente só vai entender isso, irmãos, como os jovens dizem, o dia que eu estiver numa pior. O dia que você se sentir solitário, abandonado, achando que Deus esqueceu de você, ainda o Senhor vai estar lá de braços abertos para resgatar você. O mesmo barro. O oleiro poderia dizer então, esse barro não serve mais para mais nada. Peguem outra matéria-prima. Comecemos do zero, mas Deus não faz isso, Ele não joga você fora, irmãos. A Bíblia diz também que Ele não apaga o pavio que ainda fumega. No Brasil, nos aniversários infantis, as crianças apagam, em Portugal também, né? Apaga a velhinha lá, sim ou não, irmãos, no aniversário? E quando depois fica um resquício de fogo ainda na vela, sempre tem um adulto que vem, coloca o dedão lá na vela para apagar de vez. Essa é como se fosse uma simbologia, tá, irmãos? Para você entender que o mundo faz isso com a gente. Se você errar, você é trocado. Se você fizer algo para mim, não quero mais você na minha vida. Mas Deus, mesmo que a gente vire as costas para Ele, Ele ainda vai estar lá esperando você de volta. É só a gente que pode se afastar dele, irmãos, porque Ele não quer. Ele não se afasta de nós. Deus pega exatamente aquilo que havia se quebrado e começa novamente. E quantos novamente já foram na sua vida, hein, irmãos? Quantos novamente? Essa é a história de toda a Bíblia, irmãos. Pedro pecou, irmãos, na Bíblia. Jesus restaurou ele. João Marcos desistiu da viagem missionária. Já pregamos aqui também. Mas depois, no final da sua vida, ele foi útil para o ministério. Tomé, filho pródigo. Porque Deus não trabalha segundo a lógica dos homens. Deus nunca vai trabalhar na nossa lógica. Ele trabalha pela lógica do reino que Ele mesmo instituiu. A graça de Deus, irmãos, é maior do que o nosso fracasso. Irmãos, você já fracassou alguma vez na vida? Com Deus mesmo? Sim ou não? Existem pessoas, irmãos, que ainda estão presas no passado. Carregam culpa, vergonha, condenação. Acham que Deus apenas tolera ela. É por isso que você vai ver pessoas daqui para frente, irmãos, infelizmente, que vão sempre pensar no que aconteceu há 30 anos atrás. E talvez você seja o canal de bênção para transformar essa vida. Paulo disse certa feita:
uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás, e depois ele faz outra coisa, o quê? Prossigo para o alvo, que é Cristo. Pessoas que carregam culpa, vergonha, pessoas que carregam condenação, acham que Deus então apenas tolera elas. Não, essa não é a mensagem do Evangelho, igreja. A mensagem do Evangelho é transformação de vida. E quando Jesus morreu, então, irmãos, ele não morreu por pessoas perfeitas, morreu por pecadores como eu e você. Olha, talvez hoje você olhe para a sua história e veja apenas pedaços. Pedaços que, se fossem contados, não seria nada bom. Talvez a sua vida foi uma vida de pedaços de sonhos perdidos, relacionamentos que não deram certo, a sua fé que muitas vezes vacilou várias vezes, talvez pedaços do seu ministério. Quantas vezes pessoas deram as costas para o Senhor? Não quero mais o seu chamado, não quero mais o seu chamado para a minha vida, Deus, eu jogo no lixo. E depois a pessoa decide voltar e o pai está lá de novo, de braços abertos. Porque o oleiro sabe trabalhar com pedaços. Eu queria que vocês colocassem em pé, igreja. O oleiro, irmãos, representa Deus. O barro representa todos nós, de forma individual também. E o vaso quebrado representam as nossas limitações, nossos fracassos e pecados. Todos nós, algum dia, a gente já se sentiu como esse vaso quebrado. Eu sei que existiram pessoas que chegaram nessa igreja carregando sentimentos antigos de dor. Outros chegaram com casamentos quebrados, outras com corações quebrados, outros que perderam a alegria de viver, pessoas que perderam a esperança, pessoas que perderam a vontade de orar, outros que chegaram aqui falando: pastor, eu já estraguei toda a minha vida, eu já decepcionei a minha família, eu já falhei tantas vezes que Deus deve ter desistido de mim. Mas essa, igreja, não é a mensagem do Evangelho, e não é a mensagem de Jeremias 18. O texto bíblico não diz que Deus descartou o barro, o texto bíblico diz que Deus refez o barro. Porque o Evangelho não é a história de pessoas perfeitas, mas é a história de um Deus perfeito restaurando pessoas imperfeitas. Eu queria que a Jéssica colocasse um louvor para nós. E do seu lugar aí, queridos, entenda essa mensagem. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente hoje, mas saiba que Deus não desiste de você.